Ok, muito obrigado, Pedro. Primeiramente, pessoal, bom dia. A gente vai dar início agora à nossa última aula, né, de Docker, que a gente vai utilizar uma ferramenta que é muito importante, porque normalmente em cenários de Docker, a gente não utiliza apenas um único container que roda uma única aplicação. O que nós fazemos são utilizar diversos containers, muitos até têm aplicações que têm que, por exemplo, executar 30 containers. E para isso, imagina você dar todo aquele processo de Dockerfile, imagina gerar 30 imagens, ou imagina abrir 30 terminais, né, no computador e executar cada um desses comandos. Então, a gente tem uma ferramenta que é o Docker Compose, que é uma ferramenta que ele nos ajuda a gerenciar aplicações multi-containers. Aí a gente vai dar início agora à aula. A ideia dessa aula é a gente entender o que é o Docker Compose, para que ele é utilizado. Eu vou mostrar aqui exemplo para vocês de como a gente trabalhar com multi-containers e também como a gente vai configurar o Docker Compose. Aí a gente também vai falar, né, sobre os benefícios, alguns usos de casos e também sobre as melhores práticas para a gente utilizar o Docker Compose, porque ele é uma ferramenta que ele faz muita coisa. Então, ele trabalha tanto com volumes, quanto com network, quanto com as imagens que o container de vocês terão, com os comandos que vão ser executados, com as portas. Ele faz tudo isso. Então, é sempre bom a gente ter boas práticas para não colocar coisas desnecessárias no Docker Compose de vocês. E também nem para uma nada aplicação de vocês der errado por causa disso. Tudo bem? Então, bora lá. Primeiramente, o que é o Docker Compose, né? O Docker Compose ele é uma ferramenta do Docker que ele serve para a gente executar cenários completos com apenas poucos comandos no terminal. A gente vai desenvolver um arquivo de configuração e a gente chama aqui de doc, esse tracinho compose.yaml, e nele a gente vai colocar todas as especificações que a gente quer que o nosso container tenha, para quando a gente executar um comando doc compose up, que ele serve para poder subir o cenário que nós montamos no doc compose, ele vai verificar se a imagem está disponível na nossa máquina. E se a imagem estiver disponível, ou ele já vai gerar a instância dela, que vai ser o nosso container. Mas caso não tenha imagem, ele vai arranjar uma forma de ter essa imagem, ele vai olhar no Docker Hub por padrão, mas a gente também poderia botar outros repositórios, então de forma geral ele vai olhar nos repositórios. Mas também, se a gente quer gerar imagem, a gente pode colocar lá uma linha que é build, e a gente vai falar, olha, se não tiver essa imagem, tem que buildar tal Dockerfile. Então ele vai buildar esse Dockerfile, aí ele vai gerar essa imagem. E depois ele vai fazer a instância dessa imagem, que seria basicamente a execução de algum processo para gerar o container. Então, esse é o principal motivo da gente utilizar o Docker Compose. O Docker Compose é uma ferramenta que ele é utilizado para executar multi-containers, principalmente. Mas também dá para a gente, por exemplo, desenvolver um Docker Compose, vamos supor que é um container com muitas configurações. Então, ao invés de eu ter que escrever naquele terminal Docker Run, e, por exemplo, variáveis de ambiente, que é "-z", o exported, ao invés de eu escrever dessa forma, eu posso simplesmente fazer um Docker Compose. E com um simples comando eu executo o container que precisa de muitos volumes, que precisa conectar mais de uma rede do Docker. Então, isso vai facilitar bastante o processo, tanto de criação do nosso cenário, quanto também o processo da gente poder controlar tudo que nós estamos desenvolvendo na aplicação que nós queremos. Então, o Docker Compose ele é uma ferramenta que é para facilitar o manejo dos serviços que estão sendo desenvolvidos, do network, do volume, e também de outras configurações, como configurações de porta, quais imagens serão utilizadas, e tudo isso em um único arquivo.
e também vai ficar muito mais fácil da gente entender o que aquela aplicação está desenvolvendo, porque no Docker Compose a gente também pode colocar os comandos e também comentários. Então, enquanto que no terminal você simplesmente executaria um container, lá não, você pode até documentar o que aquele container faz e por que aquela porta ou por que aquela aplicação está sendo utilizada. Então, aí bem aqui tem um exemplo que ele está usando o Docker Compose, que é um arquivo YAML, e a partir desse arquivo ele builda duas imagens, então ele está gerando uma imagem pelo Dockerfile e aqui também. E a partir dessas imagens ele executa os containers. Tudo isso para executar um único serviço. Então, com o Docker Compose, a gente poderia ter esse cenário muito mais facilitado ao invés de a gente executar na mão. E eu vou mostrar uma aplicação que a gente fez na aula anterior. Eu vou mostrar hoje como seria muito mais tranquilo subir o cenário usando o Docker Compose. Então, como é que o Docker Compose funciona? Como é que ele faz tudo aquilo que nós queremos? Bem, ele basicamente ele é um arquivo YAML em que a gente vai colocar todas as configurações que nós queremos para o container que nós queremos subir. Então, bem aqui. Hoje em dia não é mais necessário botar qual a versão do Docker Compose está utilizando, mas a gente também pode colocar, mas ele já avisa que não é mais preciso fazer isso. Mas a parte importante também aqui, a gente vai definir aqui os serviços que a gente quer, e a partir dos serviços a gente vai dizer quais containers vão subir. Então a gente define aqui os serviços, e aqui a gente está colocando o nosso container. No caso aqui é um container de database. Aqui a gente está falando aqui a imagem que nós vamos ter, o nome do container que nós queremos, as variáveis dele, os volumes que ele vai ter e qual rede ele está conectado. Isso também seria para o próximo container que a gente teria bem aqui, que seria esse web app. Eu vou mostrar para vocês a aplicação que a gente executou na aula passada. Mas então, o Docker Compose ele tem um arquivo de configuração em que a gente vai dizer tudo que aquele container precisa ter, e nós vamos utilizar comandos similares com os comandos que nós aplicamos no CLI. Então, por exemplo, quando no CLI, no terminal, quando eu quero colocar um volume, eu não sei se vocês lembram do comando, mas quando eu queria colocar um volume, a gente tinha que colocar docker run, um monte de flag, aí para falar do volume, a gente colocava "-v". Aí colocava lá no terminal isso aqui, basicamente. Que a gente colocaria da onde da nossa máquina que a gente quer pegar esses dados e para onde nós vamos colocar. E depois a gente, por exemplo, queria colocar porta. Aí, além desse comando gigantesco, a gente botava "-p" depois. E depois a gente dizia lá, eu quero tal porta da minha máquina para tal porta do meu container. Então, muitas das vezes, vocês querem executar aplicações complexas. Provavelmente vocês viram lá, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ver a aula lá no YouTube. Vocês viram que a gente precisou, para executar o banco de dados, um comando gigantesco. Então, enquanto que com o Docker Compose, isso ia ficar abstrato. Para a gente poder saber, a gente executaria simplesmente Docker Compose up no nosso terminal. Aonde está esse arquivo do YAML. E a gente não saberia, por exemplo, que está subindo, a não ser que a gente entre no arquivo de configuração do Docker Compose, para a gente poder verificar o que de fato está sendo executado lá. Então, primeiramente, eu queria mostrar para vocês como é que a gente subiria uma aplicação que a gente subiu na aula passada e como é que a gente executaria ela usando o Docker Compose. Então, deixa eu só trocar aqui o compartilhamento. Compartilhar meu terminal. Tá. Só alguém me confirma aí, por favor, se está bem uma letra, se vocês estão enxergando bem. Dá para ver bem, sim. Tá, beleza. Então, bora lá. Esse aqui é basicamente a aplicação que nós executamos na aula passada.
Eu já adicionei ela, como executar ela manualmente lá no Nextcloud, então tem uns scripts lá e eu coloquei como a gente pode executá-la manualmente, usando o Docker Run e escrevendo todos as configurações necessárias, como variáveis de ambiente, tipo qual usuário, qual é a senha do database, e também tendo que colocar numa rede em que os containers possam se enxergar. E também a gente também teria que acessar o nosso container com Docker exec. Aí tem todos os comandos para a gente poder acessá-lo e escrever alguns dados que para a nossa aplicação web começar a funcionar. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui com o VS Code. Certo. Então, como eu falei, a gente não precisa colocar mais a versão, é opcional. Caso coloque, ele vai avisar lá, olha, futuramente a gente não vai mais aceitar, então talvez se você não alterar hoje, talvez quando você execute futuramente, quando eles alterarem, né, pode dar um erro. Mas hoje em dia é só um warning que aparece, vocês podem colocar a versão quando vocês queiram. Mas já está tendo essa transição para não colocar mais. Então aqui a gente está falando aqui quais serviços nós vamos executar. Então vocês percebem que tem um espaço aqui, uma organização das informações. Então aqui a gente coloca aqui os serviços e aqui são os containers que nós estamos gerando. E cada um desses containers eles tem configurações próprias. Então aqui a gente está definindo a imagem, qual imagem a gente está pegando, o nome do container, né, as variáveis de ambiente. Aqui eu estou definindo os volumes. E aqui eu estou colocando esse arquivo int.sql, que é aquele comando que a gente dava para poder adicionar, né, criar a tabela dos usuários e adicionar algumas pessoas no banco de dados. E aqui a gente tem a nossa outra aplicação, que vai ser um outro container, que a gente está utilizando, que é esse web. Aí eu estou executando esse comando aqui, build. Ele diz que caso eu não tenha essa imagem aqui, a web app, ele diz que caso eu não tenha, ele vai gerar uma para mim. Então, se eu der o doc compose para poder subir o cenário, e ele enxergar, olha, primeiro ele verifica as dependências, então ele vai verificar se eu tenho todas as imagens. Se eu não tiver todas as imagens, ele vai procurar no Docker Hub. Provavelmente ele não vai achar essa imagem, então ele vai precisar buildar essa imagem. Então é isso que eu estou falando aqui para ele. Olha, a imagem que eu vou usar nesse container aqui, ela tem que ser buildada e ela está nessa pasta aqui, Web App, que foi aquela imagem que nós utilizamos. Ela é bem simplesinha, como é que a gente falou na aula anterior. Aqui eu estou falando o nome do container. E aqui eu estou especificando as portas que eu estou falando. Que a porta 3000 da minha máquina vai ser também a porta 3000 do container. Aí aqui eu também estou dizendo a rede, né, que ele está inserido, que é essa web aqui, que é uma rede que nós já criamos. E eu estou falando que ele, para poder executar esse container anterior, bem aqui, ele tem que ter sido executado anteriormente. Então, se por acaso a execução dele, para verificar se está tudo certo. Aí esse container que ele subiu, executou, aí esse aqui vai executar também. Tá. E para poder... Lembrando que tem que estar na pasta na mesma pasta que está o doccompose.yaml. E só basta a gente executar o doccomposeup, que ele vai criar os containers e vai executar. Certo. Aí, se eu vier aqui
Tá aqui. A gente tem a nossa aplicação sendo executada e vocês puderam ver que, ao invés de eu fazer todos aqueles passo a passos, todos aqueles processos que a gente fez na última aula, com o Docker Compose foi muito simples levantar o cenário que a gente quer. Eu simplesmente organizei todas as informações necessárias para executar o container. Aí ele tem uma ele tem uma forma que vocês precisam escrever, que vocês podem olhar melhor na documentação do Docker, que ele ensina o que cada um desses comandos podem fazer. Inclusive, tem muito mais coisa que a gente poderia adicionar aqui. Por exemplo, se nosso container desse algum erro, a gente poderia colocar um health check para verificar a saúde do nosso container. E vamos supor que eu estou usando uma aplicação que ela não pode parar. Então, caso aconteça algum erro, eu posso colocar esse health check e ele vai verificar, olha, aconteceu aqui algum erro. Então, bora reiniciar o container. Então, ele reinicia. E ele vai fazendo isso enquanto a aplicação não estiver funcionando. Então, ele vai vendo lá, a aplicação está funcionando. Se ela funcionou por 10 dias, vai ter um momento que ele vai olhar o health check e, por acaso ela pare de funcionar, ele vai reiniciar o container. Aí o container vai subir. E ele vai organizar, ele vai subir um container similar, às vezes, com todas as configurações necessárias para ele continuar executando. E assim ele vai executar até que aconteça outro erro e ele vai ficar reiniciando e a gente não vai ter que ir no terminal, verificar, dar o Docker PS, ver se o container está rodando, aí dar o Docker logs para verificar o log do nosso container. A gente não vai precisar ter todo esse gerenciamento porque o Docker Compose ele já vai automatizar esse processo para a gente. Aí vocês podem ver aqui que ele está executando, tem o Docker Compose Up. Por acaso, se eu não tem uma forma da gente poder executar, como vou mostrar depois, que a gente pode executar o Docker Compose Up sem fechar o nosso terminal. Por exemplo, aqui, no caso, ele travou o nosso terminal, né? Então, eu tenho que dar um Ctrl C. Isso. Aí, quando eu dou o Ctrl C, ele vai parar o nosso container. Tá demorando um pouquinho, mas... Isso. Ele para o nosso container. E se a gente verificar, por exemplo, quais containers estão sendo executados, ele não vai estar executado porque ele parou o nosso container. Mas se a gente der container... Opa, tem muito mais container do que deveria. Mas, tipo, se a gente der container docker ps-a, ele vai falar aqui que esses containers ainda estão aqui. Então, por acaso, se eu quiser... Deixa eu limpar aqui a tela. Se eu quiser remover esses containers, eu posso dar um docker compose down. Que aí, no caso, ele removeu. E se eu der aquele docker ps-a, ele não mostraria os containers. Né? Mas também a gente pode... Deixa eu fazer o seguinte. Mas também tem comandos, ao invés de a gente ficar utilizando os comandos do próprio Docker, que a gente sempre começa com Docker e o comando que nós queremos fazer, que são vários aqui, como vocês podem ver, a gente também tem comandos do próprio Docker Compose. É sempre menos help para vocês poderem olhar a documentação, que eles são muito similares aos comandos do Docker. Só que eles sempre têm que ser executados aqui na pasta em que está o nosso Docker Compose. Ou vocês vão ter que referenciar ela. Então, por exemplo, aqui diz que o Docker Compose, quando a gente escreve Docker Compose e up, a gente vai criar e iniciar os containers. Mas a gente também pode verificar o Docker Compose top, que a gente vai ver quais processos estão sendo executados. A gente também pode parar o serviço do Docker Compose stop e assim vai. Também tem um Docker Compose stat, que ele vai mostrar a estatística dos recursos utilizados. Tem um Docker Compose build, que ele vai ou buildar um novo serviço, ou ele vai rebuildar também, com base naquele local que a gente colocou, o nosso... Vem aqui. Com base no local que nós colocamos, a pasta que está o Dockerfile, aí ele pode buildar novamente ou rebuildar.
E aqui todos os comandos. Por exemplo, se eu quisesse saber quais containers estão executando desse Docker Compose aqui, eu poderia dar o Docker Compose PS. No caso, eu já parei, né? Mas só mostrando para vocês que eu poderia, por exemplo, eu tenho muitos containers rodando na minha máquina e eu quero saber o estado apenas dos containers que são desse Docker Compose. Então, a gente tem comandos específicos do Docker Compose para a gente poder executar isso. Que aí a gente vai ao invés do Docker, que ele vai pegar todos os containers da minha máquina, o Docker Compose ele vai pegar apenas os containers que estão no Docker Compose que eu subi. Certo? Então a gente pode ver aqui a aplicação. Depois eu vou disponibilizar um script para vocês, que vocês vão poder verificar que tá tudo funcionando e tal. Aí vocês vão poder fazer os testes. Vocês podem testar, fazer igual a gente fez na última aula, que é adicionar aqui um usuário, ou adicionar no banco de dados e recarregar aqui a página. Também vai aparecer aqui, porque é a mesma aplicação que nós temos. No caso, ela morreu porque eu parei o container. Tá. E agora, eu vou mostrar uma aplicação para vocês de algo que eu trabalho no laboratório. Eu uso uma ferramenta que é chamada de Open Interface, que ela é uma ferramenta de telecomunicações e rede de comunicações, que é utilizada para é utilizada para simular redes 5G ou também 4G. Então, mostrar um pouco o trabalho aqui no laboratório. Então, ele simula seria um smartphone na rede, que a gente vai chamar de UI, por padrão, como é que ele é chamado lá. E a gente tem também uma estação base, né, que é onde esse celular ele vai se conectar. Então, normalmente ele se conecta pelo ar, né, no sistema real, mas como é que a gente vai trabalhar com simulações, então a gente vai utilizar as redes entre os containers para poder fazer essa simulação. E isso aqui é o núcleo da rede, que vai permitir com que esse celular conectado pelo ar nessa base station, ele possa acessar ou não a internet, tem um conjunto de coisas aqui que não convém falar. Mas por que eu vou trazer esse cenário para vocês? Porque, para mim, foi uma das primeiras aplicações que eu desenvolvi. Então, me deu muita base para entender o Dockerfile, o Docker Compose. Porque nele a gente precisa colocar muitos arquivos de configuração para poder executar esse cenário. E também eu vou poder mostrar para vocês como é que funciona a conexão entre containers. A gente tem uma coisa aqui interessante, que a gente tem duas redes aqui sendo executadas, duas redes que serão feitas a conexão. Então, eu vou mostrar isso, como a gente implementou isso no Docker Compose, para vocês também entenderem os conceitos que estão sendo utilizados. Aí, bora lá. Isso daqui, isso. Beleza, acho que eu já abri o VS Code. Opa. Certo, vem aqui. Bem, vocês podem ver que é uma aplicação muito maior do que a aplicação que a gente estava executando anteriormente, mas porque aqui, nessa aplicação, nós vamos executar 7 containers. Então, 5 containers que vão fazer essa função aqui do Core Network. Cada um tem a sua função. Se vocês tiverem mais interesse, vocês podem pesquisar. Um container que vai simular a base station e um container que vai simular uma UI, que seria um smartphone na rede 5G. E da mesma forma que a gente está fazendo isso, por exemplo, com essa ferramenta que eu trabalho aqui no laboratório, vocês também poderiam fazer com outras. Tem gente que, por exemplo, executa cenários gigantescos numa máquina utilizando o NS3. Então, tem containers que se vocês forem olhar lá no Docker Hub, tem containers que são apenas para executar o NS3 e vocês alteram apenas alguns arquivos de configuração. Então, se você trabalhar com redes, é uma aplicação tipo, de desenvolver vários cenários que vocês podem ter e vai facilitar a utilização do Docker Compose, porque esses cenários eles ficaram concentrados em um único arquivo, em que vocês chamariam os arquivos de configurações ou alterariam algumas variáveis de ambiente para você executar o cenário que vocês quiserem.
Então, por exemplo, a gente sempre tem aqui os serviços que a gente vai executando. Então, por exemplo, falando aqui esse aqui é o primeiro serviço, que é o banco de dados, que ele vai controlar se uma UI, né, se ele vai se conectar ou não à rede. Ele vai verificar vários parâmetros para verificar se conectam. Então, por isso tem que ter um banco de dados. No caso aqui, ele diz aqui qual a imagem que ele está utilizando. Todas as imagens aqui que ele está pegando é do Docker Hub. Então, aqui ele está pegando uma SQL com a tag 8.0. Aí aqui ele está definindo os volumes. Vocês podem ver que não é tão diferente da forma como a gente fazia no terminal. Só é uma outra forma de escrever, mas a ideia é a mesma. Então, se vocês sabem subir container no terminal, por isso que a gente focou bastante assim nos conceitos no terminal, vocês vão conseguir fazer um Docker Compose, porque é basicamente transcrever o comando que vocês vão no terminal para o Docker Compose. Então, aqui ele está definindo algumas variáveis, e aqui ele está utilizando o health check, foi aquilo que eu falei, que ele define aqui um intervalo que de vezes que ele vai ficar executando. Aí, no caso, o teste que ele está fazendo é executando esse comando bem aqui. E dentro desse comando aqui, que é um comando bash, né? Dentro dele deve ter alguma coisa que vai estar verificando como é que está a saúde. Esse serviço que eu estou executando aqui, ele está fazendo, de fato, o que eu peço, o que eu quero que ele faça? Então, é muito interessante vocês colocarem isso aqui no Docker Compose de vocês, porque vai evitar de que, caso esteja algum erro, vocês precisem dar o Docker Compose down, depois o Docker Compose up, e ficar subindo e derrubando o cenário de vocês, mesmo com as outras aplicações funcionando. E aqui ele está definindo uma rede, aí ele está definindo qual rede ele vai se conectar, no caso é esse public net, bem aqui. E aqui, só mostrando para vocês, a gente já pode definir qual IP a gente quer que aquele nosso container tenha. Então, a gente já pode definir no nosso container o IP que ele tem, para caso a gente faça, por exemplo, eu quero fazer uma requisição para o container do banco de dados. Então, eu já defino qual é o IP daquele container do banco de dados. E quando eu for desenvolver a aplicação que vai fazer uma requisição, eu já sei qual IP que ele vai ter. E toda vez que vocês derrubarem o cenário e subirem de novo, ele vai estar nessa rede aqui do Docker e ele vai ter esse IP bem aqui. No caso aqui, isso aqui são funções do core, e é a mesma coisa. Vocês percebem que já tem uma... Se vocês estão entendendo, já tem meio que uma ordem assim das coisas que são necessárias para fazer um Docker Compose. Então aqui, normalmente, essa é a ordem, é o nome do container, a imagem está sendo utilizada, o material de ambiente, volumes. Ele está usando esse depends on aqui, que ele está subindo, que ele está esperando o MySQL ser executado, e assim que o MySQL for executado, e não tiver, assim, nenhum erro, assim, que quebre o container, aí ele é executado. O que pode acontecer é que, às vezes, o container, ele sobe, e acontece, ele sobe, está funcionando corretamente. Aí, depois, esse container aqui, ele vai subir também, e quando esse container sobe, logo depois esse aqui dá erro. Mas esse aqui já foi executado, então esse aqui vai dar erro, aí depois ele vai ter que... ele vai reiniciar, e esse aqui vai continuar sendo executado. Aí quando esse aqui reiniciar, aí às vezes a conexão funciona, infelizmente, a gente vai ter que derrubar o nosso cenário com o Docker Compose down e depois subir novamente. Então, as mesmas coisas, e vocês percebem que cada container ele depende do outro. Então, vai estar subindo assim meio em cascata, esse aqui executa, depois esse aqui executa, depois esse aqui ele é executado. Aí, em cada um deles, a gente está definindo aqui qual é o IP, porque a gente precisa saber qual é o IP dos containers para a gente já montar todo o cenário que a gente quer. Mas também a gente pode fazer aqui uma coisa que eu vou mostrar para vocês, são as mesmas coisas aqui, basicamente. Esse container, ele tem
privilégios na nossa máquina, então ele consegue acessar algumas coisas que os outros containers não podem. Isso aqui é importante em algumas aplicações, mas ele é um pouco complicado, porque a gente pode dar muitas permissões para os containers, que eles vão poder acessar algumas configurações da nossa máquina. No caso, esse container aqui do PF, ele precisa disso. Então, por isso que a gente coloca ele aqui. E desse aqui também, ele também vai precisar. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que no Docker Compose, por exemplo, vamos supor que eu tenha duas aplicações rodando e elas não se enxergam. Então, eu tenho um conjunto de containers de um lado sendo executados e do outro lado um conjunto de containers que também estão sendo executados, mas eles não se enxergam. Aí eu preciso fazer uma API, por exemplo, para poder conectar os dois, né? Ligar os dois. Então, eu posso subir um container que ele está conectado nas duas redes e ele se comunica tanto de um lado dos containers que estão sendo executados, quanto do outro lado. E por que é interessante isso? Porque a gente pode isolar algumas aplicações que nós queremos. Então, por exemplo, esse conjunto de containers faz uma aplicação que eu não quero que esse outro conjunto de containers enxergue isso. Eu só quero que eles troquem algumas informações. Então, eu poderia aplicar isso. Então, também a gente pode fazer isso pelo terminal. Alguém abriu o áudio? Tá. Então, a gente pode fazer isso pelo terminal, mas também no Docker Compose isso é muito mais simples de ser executado. E esse aqui é a parte que vai executar a nossa estação base. Então, vamos supor que eu tenha que executar uma aplicação que ela precisa de flags. Isso, às vezes, é um pouco difícil quando a gente coloca no nosso container, porque, às vezes, os comandos que nós normalmente executamos, que são bin bash e tal, eles têm problemas com isso. Então, pode ser que essa flag dê alguns problemas. Então, uma estratégia que a gente utilizou foi usar essa variável aqui de ambiente, e a gente colocava essas flags aqui, que são importantes para a gente poder executar o nosso cenário. Então, quando a gente for executar o nosso cenário, a gente tem um comando que a gente quer executar, e depois a gente coloca o valor dessa variável aqui. Isso é mais Linux, mas é importante às vezes, quando a gente está executando uma aplicação. Então, quando tem essas flags, é interessante a gente utiliza a variável de ambiente e referencia depois essa variável de ambiente no comando que a gente vai executar. E esse aqui é o da UI, que a configuração não é tão diferente da JungoDB. Certo. Então, a gente está aqui. Então, a gente tem Está aqui. O nosso Docker Compose. Então, para a gente subir o Docker Compose Up, se eu botar "-d", quer dizer que vai ficar em background. Então, não vai travar o terminal. Só para mostrar para vocês. Rapidinho, pessoal. É que ele já estava criado, provavelmente no teste que eu fiz. Então, deixa eu remover ele. Docker Compose, down. Só para subir eles do zero. Ele sempre demora um pouquinho, porque como está trabalhando com vários containers, e muitos containers às vezes são complexos, então a gente acaba tendo esses problemas. Aí sempre demora um pouquinho mais. Aí vocês podem ver aqui que quando a gente dá o Docker Compose Down, ele inclusive exclui a rede que nosso cenário está sendo executado. Tá. Só para confirmar. Tá, beleza. Já não tem mais nenhum container. Se a gente der um docker ps, beleza. A gente vai ver nenhum aqui. Então, bora subir de novo. Pronto. Beleza. Ele executou aqui
o nosso cenário. Se a gente der um docker container ls, tá aqui, ele vai mostrar todos os containers que estão sendo executados, inclusive, só ver aqui os nomes para vocês, tá aqui, inclusive os nomes que nós colocamos lá para eles. O tempo que eles foram criados, você pode ver aqui que foi bem rapidinho, aí o status dele, que foram executados, os comandos que estão sendo executados neles, e os IDs de cada um deles. Inclusive também as portas, né, que foram expostas, então, para eles poderem fazer a comunicação entre eles. E como essa é uma aplicação que a gente quer rodar cenário 5G, a gente precisa acessar a internet. Então, a gente está mapeando de alguns containers para a nossa máquina, para quando a aplicação executar nesse container, enviar para a nossa máquina e a nossa máquina enviar para a internet. Tá? Então, a gente precisa fazer essas configurações. Dentro da aplicação de vocês, também será preciso executar ou não. Então, eu posso dar um Docker Compose PS. E ele também vai listar que todos os containers estão sendo executados igual daquela forma. Só que a diferença é que aqui ele só vai listar os containers do Docker Compose que nós executamos. Eu posso, por exemplo, também querer saber as informações, as estatísticas dos nossos containers. Então, do Docker Compose Top. Em que ele vai falar aqui quais processos estão sendo executados e tal, os comandos aqui. Vocês podem ver, por exemplo, aí vocês olham aqui para o nome, por exemplo, a GNodeB, ela está executando esses 3 comandos bem aqui. Esses 3 processos, no caso. E, por exemplo, vamos supor que eu queria enxergar, como eu dei um doc compose -d, eu não estou mais enxergando os logs do nosso container, dos nossos containers. Então, caso eu queira enxergar, eu posso dar tanto um docker logs -f, mf. Opa. Eu acho que eu errei o nome. RFSim, é esse nome aqui. Aí aqui ele está mostrando aqui os logs. E foram muitos já. E eu posso tanto olhar os logs como a do Docker comum mesmo, que eu poderia enxergar qualquer container. Que eu usaria Docker, logs. Daí o "-f" quer dizer que ele vai ficar printando assim. Ele não vai travar uma terminal, ele vai só, tipo, mostrar até o último. Ele vai ficar mostrando enquanto for atualizando. Então aqui, ó, aí para poder sair dessa visualização, eu aperto Ctrl C. Mas eu também poderia usar o Docker Compose Logs. Que aí ele vai executar sabe aquele log que a gente viu quando a gente executou seu "-d"? Ele vai executar isso. Então, aqui está mostrando aqui de cada um desses containers, de cada container está sendo executado, mas se eu não me engano, eu também posso ver, só vou fazer o teste aqui. Então, compose logs, help. Isso, eu posso colocar "-f" também, para ficar mostrando background, e eu posso colocar o nome do container, que eu já esqueci. RF, sim, eu acho, né? Tá salvo aqui. Ah, tá salvo aqui, beleza. Então também poderia executar o doc compose log -f, refsim, o AI mf. Também para.
Pessoal, coloca o nome de vocês no chat, por favor, só para nós fazermos a frequência de hoje. Deixa eu ver aqui se ele... Ah, tá. Desculpa, pessoal. Vou colocar o serviço. Colocar o serviço é um pouco mais complicado, tá? Mas... deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem um local do DocDocs que vocês podem observar todos os comandos que a gente pode executar com o DocCompose. Então, eu nunca executei todos esses, são muitos, mas aqui vocês podem verificar tudo que está sendo executado. E ele explica também... ele explica também o que cada uma dessas funções faz. Então, por exemplo, isso aqui vai listar as imagens usadas. Então, bora... deixa eu testar isso aqui. DocCompose. Eu nunca usei. Que aí ele vai listar todas as imagens que estão sendo utilizadas pelos nossos containers, inclusive o tamanho aqui delas. E aqui também tem muitos outros, por exemplo, Locklogs que eu usei, tem o LS também aqui, que é muito comum de ser usado, que mostra todos os projetos. No caso, vai mostrar um, né, que é o nosso. Só vai mostrar aqui o nosso, né, que tem esse nome. Aí ele também diz até a localização do arquivo de configuração e o status, né, no caso está sendo executado e são 7 containers. Certo. Aí eu também queria mostrar... Opa, aí eu também queria mostrar para vocês que, vamos supor, por acaso, eu queira fazer um outro cenário. Eu já executei esse cenário aqui, já coletei algumas métricas, e eu quero executar um outro cenário. Então, por exemplo, eu quero colocar mais um smartphone na minha rede aqui, que eu estou executando, 5G. E como é que eu poderia fazer isso? A forma como eu fiz é muito simples. Como eu já tenho tudo no DocCompose e já está tudo configurado, para eu poder executar novamente, eu peguei aqui todas essas configurações da UI, que são as mesmas que eu vou ter que colocar no outro container. Eu dei um Ctrl+C e depois eu dei um Ctrl+V. E aí eu só alterei as coisas necessárias para mim. No caso, esse comando bem aqui. Que no caso eu já gerei esse container bem aqui. Eu só alterei algumas coisinhas aqui, acho que foi só isso aqui que eu alterei. E pronto, eu já posso executar um novo container com muito mais facilidade do que eu executaria se eu utilizasse o terminal. Então, no caso aqui, eu só também alterei aqui acho que esse nome seria o serviço, né, que eu estou utilizando. Então, eu só alterei aqui o serviço e o nome do nosso container vai ser esse aqui. Eu também só coloquei o 2 no final. Pronto, tendo isso, eu alterei o DocCompose. Então, vou parar a aplicação que eu estou executando agora. Percebe que ele vai parar. E depois, quando eu der o DocCompose Up, vocês vão ver que vai aparecer mais um container. E eu estou subindo, basicamente, demorou mais tempo, né, para poder configurar o DocCompose, mas apesar de ter demorado mais tempo, quando eu for executar cenários que eu quero, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais prático executar as aplicações que eu quero e também gerenciar. Então, por exemplo, eu subi os 7 containers e eu dou DocCompose PS, aí eu vou ver os containers que estão sendo executados. Se um dos containers der erro, eu vou saber qual foi o container que deu erro. Só vou confirmar, beleza. Aí eu dou DocCompose Up. Aí, no caso, eu não coloquei aquela flag do "-d", só para vocês olharem que por isso que eu sempre coloco, porque fica um caos aqui para mim, quando eu
quando eu executo. Mas aí eu vou, no caso, posso ir em outro terminal. Então, doc compose ps. E pronto. Ele mostrou aqui para mim todos os containers que eu estou executando. Inclusive, ele já mostrou aqui que eu estou executando uma UI, né, que seria um celular, e aqui eu estou executando outro celular na nossa rede. E pronto. Aí vamos supor que eu queira subir um cenário com muito mais UIs ou mais base stations. Eu posso simplesmente copiar os arquivos de configuração, alterar os pontos que são necessários para a aplicação que eu estou executando e subir mais de uma agenda de BI, mais de uma UI e poder verificar tudo isso no processo. Por exemplo, eu quero saber se conectou tudo. Às vezes é um pouco bugado, às vezes não conecta, mas bora lá. Doc compose logs. Deixa eu dar um doc logs -f. EF sim, OI, IMF, acho que é isso não. Não, qual é o nome? Peraí. EF sim 5G. Então, por exemplo, aqui eu posso verificar que, por exemplo, aqui no caso da aplicação que eu estou tendo, né? Mas, por exemplo, aqui, na aplicação que eu tenho, a gente mostra quantas GNODBs, quantas base stations foram conectadas naquele nosso core, quantos smartphones também foram, no caso aqui ainda estão inicializando, não foram realmente conectados, mas a gente poderia ter todo esse controle utilizando o Doc Compose. Certo, deixa eu voltar agora para a apresentação. Bem, então, queria mostrar uma parte prática aqui, que a gente trabalha no laboratório, que a gente utiliza Docker. Principalmente no meu projeto, a gente também utiliza Docker em diversos outros projetos também, porque é uma ferramenta de fato muito necessária e ela é muito tranquila de utilizar para isolar projetos que a gente está, por exemplo, tem uma máquina e eu estou executando mais de uma coisa nela, então posso muito bem isolar o projeto que a gente quer em containers, ou até mesmo eu estou querendo mexer em alguma coisa na minha máquina, uma aplicação que mexa na minha máquina, mas eu tenho problema de danificar minha máquina, então posso subir um container, aí eu já fiz isso às vezes, subir um container Ubuntu, baixei as aplicações que eu queria, executei, aí deu tudo certo. Aí eu só peguei as configurações que eu tinha no Doc Compose e repliquei na minha máquina e funcionou tudo certo também. Então a gente também tem essas usabilidades do Docker que facilitam muito para a gente poder ter controle das etapas e dos projetos que a gente está desenvolvendo, dos serviços que a gente quer ter nesses containers que a gente está tentando criar. Então, eu montei o resto desse slide aqui, mas como referência, para você utilizar quais são as melhores práticas que a gente tem para a gente poder desenvolver o Doc Compose. E também de projeto mesmo. Então, por exemplo, é sempre bom manter simples e claro as coisas. Não coloquem, por exemplo, se eu tenho uma aplicação que não vai utilizar portas, não tem por que eu expor portas no container se a aplicação que eu tenho não vai utilizar isso. E sempre tentem manter as aplicações de vocês em redes separadas. E também, se vocês tiverem aplicações muito diferentes assim, mas que precisam se comunicar, vocês podem utilizar dessa forma aqui, que vocês vão subir dois Docker Compose, então vocês vão subir dois cenários separados. Sempre tenta utilizar as variáveis de ambiente. E aqui eu vou listando, são 12 assim que eu acho que eu consegui recolher as pesquisas. Algumas aqui eu vou focar que sempre tentem instanciar os volumes de vocês. Não deixem simplesmente aleatório assim, em qualquer lugar da máquina de vocês. Sempre tentem deixar mais organizados para manter os dados persistentes. É sempre importante utilizar a rede Docker para manter a aplicação de vocês isoladas para que alguma coisa de fora não atrapalhe. Tentem manter sempre essa ideia de depends on, né, que seria executar um container depois quando o container for executado. Isso vai ajudar bastante vocês, caso vocês estão querendo subir o cenário de vocês, mas possa dar algum problema. Caso um container suba antes do outro, então vocês vão manter assim
Até mesmo quando não é tão necessário como uma aplicação contábil, é sempre muito interessante a gente manter isso, subir um container de cada vez, claro, dependendo da aplicação que é interessante subir mais de um. Mas sempre tentem manter isso. E sempre tentem manter a política de vocês de health check para verificar se está tudo realmente funcionando na aplicação que vocês querem, para vocês não terem problemas depois. Tipo, vocês querem executar um cenário para coletar métricas aí no NS3. Então, vocês vão executar o cenário no NS3 usando o container doc. E depois de um dia, vocês descobriram que aconteceu um errinho lá e que o health check poderia ter reiniciado o container e vocês poderiam ter pego as métricas corretamente depois. Então, é sempre bom tentar implementar isso e também monitorar, para ter esse monitoramento dos containers de vocês. Então, aqui eu só também mostrar alguns comandos do Docker Compose. Então, tem o Docker Compose Up, Docker Compose Build, Docker Compose Logs. Alguns aqui eu não falei, mas o build é para gerar a imagem, né, de vocês. Tem o Docker Compose PS, Docker Compose Start, tem todos esses, Docker Compose Exec, Pull, RM, Config. E sempre tentem utilizá-los para saber a ideia de vocês. São muito mais do que esses que eu coloquei aqui. Realmente, são muito mais. Mas a ideia é que todos os comandos que a gente consegue executar no Docker PS, no Docker comum, nos comandos Docker que a gente dá normalmente no CLI, que isso é aquele Docker Run, Docker Exec, Docker Network, a gente também vai conseguir executar no Docker Compose, seja por arquivo de configuração do YAML, ou seja, utilizando esses comandos no terminais, como eu comentei com vocês. Inclusive, tem coisas a mais. Por exemplo, o Docker Compose Top, ele é interessante de enxergar, porque a gente vê não só o tanto que aquele container consome, ao contrário do Docker Start, a gente não vê só o tanto que aquele container consome, mas também as aplicações deles que estão sendo executados, os processos, né, que estão sendo executados nesse container. Bem, pessoal, aí era isso que eu queria falar hoje para vocês. Muito obrigado pela atenção. E se alguém tiver alguma dúvida, agora eu vou olhar o chat.